Boa tarde. Neste mês, as atenções da sociedade se voltam para a campanha Setembro Amarelo. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza a campanha nacionalmente e, em 10 de setembro, é lembrado como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A campanha é desenvolvida durante todo o ano e, neste mês, com maior ênfase. No Brasil, são registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos e no mundo mais de 1 milhão. Uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Entre os fatores estão, em primeiro lugar, a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. No Espaço Livre da Rádio Difusora FM 94.1, desta sexta-feira, dia 17, vamos abordar este assunto com o médico intervencionista e instrutor do Núcleo de Educação Permanente do SAMU, Dr. Daniel Tchê Barbosa Paiva. Vamos saber como é a atuação dos socorristas nos casos de autoextermínio, ou seja, suicídio. Ao final, teremos também a participação da psicóloga Marlene Lasmar Ribeiro Vilela, do Ambulatório de Saúde Mental de Ouro Fino. Nós começamos o programa de hoje com a participação por telefone do Dr. Daniel. Dr. Daniel, bem-vindo. Num primeiro momento, nós gostaríamos que o senhor pudesse explicar como é o atendimento do SAMU quando o chamado é referente a autoextermínio. Quais os procedimentos? Bom dia. Bom dia, mestre. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a oportunidade, dizer que esse trabalho que vocês estão fazendo é maravilhoso para divulgar também como que o SAMU trabalha e falar um pouco desse tema que é bastante relevante. Então vamos lá. Como é que acontece? O solicitante, né, a pessoa que busca ajuda, ela liga 192, liga para o SAMU 192. Imediatamente um telefonista auxiliar de regulação médica atende, pega as informações, o endereço, tudo direitinho e passa para o médico regulador. E esse médico regulador que vai fazer toda a investigação realmente do que foi que aconteceu, né? Se foi uma tentativa de autoextermínio, como é que está a vítima, em qual local está, como está a vítima. E muitas vezes essa tentativa de autoextermínio ainda está acontecendo, né? A pessoa está agressiva, às vezes tem algo a mais. Então o médico regulador ele interpreta e diagnostica a situação, a intensidade dessa situação, se é uma situação leve, se é uma situação grave, se tem risco a terceiros também, né? E vai ver qual é a viatura do SAMU mais próxima e se tem necessidade de ser uma viatura de suporte básico ou suporte avançado. Geralmente é de suporte avançado. Além disso, nós não trabalhamos sozinhos, né? O médico regulador, junto com o controlador de frota, sempre aciona a Polícia Militar. É muito importante dizer que quando acontecem essas situações, a pessoa tem um estado psíquico alterado e muitas vezes está agressiva, muitas vezes é um local, uma situação totalmente diferente, então a gente necessita trabalhar com a Polícia Militar. Então é acionada a nossa viatura, a nossa ambulância, junto com a Polícia Militar. A gente sempre necessita do apoio deles. Já foi em algumas situações onde a Polícia Militar estava empenhada em outras ocorrências e a gente teve o apoio da Guarda Municipal, mas a gente sempre tem um apoio de algum outro órgão. Então, basicamente, é assim que funciona. Aciona o SAMU, o médico interpreta a situação, diagnostica, despacha a nossa viatura junto com o pedido de apoio da Polícia Militar. Doutor Daniel, nós estamos vivendo o Setembro Amarelo, que é um mês também, né, que o setor de psiquiatria está dedicando para refletir, para também debater essas questões. Vocês têm assim um levantamento geral da quantidade de atendimentos nos casos de autoextermínio antes da pandemia e também depois da pandemia? Sim, nós temos todo o setor de estatística, de epidemiologia, e o que a gente pode perceber é que, por exemplo, no ano de 2019, tivemos 494 casos, né, desse tipo de atendimento, de tentativa de autoextermínio. Já em 2020, né, ou seja, já estávamos na pandemia, no auge da pandemia, tivemos um aumento desses casos.
De 494 foram para 603 casos, né? No ano de 2021, que graças a Deus parece que a gente está controlando melhor essa pandemia, a situação está melhorando, temos até agora 157 casos. O que a gente pode concluir de 2019 para 2020? Que realmente teve um aumento significativo dos casos das tentativas de autoextermínio. Por isso a relevância desse Setembro Amarelo, né? Na região aqui de Ouro Fino, existe algum número específico dos atendimentos de vocês? Temos sim. E assim, Ouro Fino não foge do que eu falei. Em 2019, Ouro Fino tivemos 5 casos de tentativa de autoextermínio. E teve um aumento de 100%. Em 2020 foram para 10 casos. Então você pode ver que a gente pode ter algum fator relacionado com a pandemia, o que a pandemia trouxe de efeito de transtorno mental, psíquico da população, né? Agora, a família tem um papel fundamental também de apoio às pessoas que estão propensas a cometer esse ato, né, doutor? O que a gente tem que levar em consideração que são doenças, certo? Que a gente precisa dar atenção. Em muitos casos que a gente vê, é triste porque ninguém leva em consideração, tem uma tristeza profunda, tem uma depressão, isso não é nada, isso é frescura, e pelo contrário, a gente tem que levar a sério, e a rede de apoio da família é muito importante, né? Tanto a rede médica, a rede da saúde pública, quanto da família. Todo esse apoio para o paciente, né? Realmente é bem importante. Os casos em que se consegue estabilizar uma vítima e evitar que o fato seja consumado são comuns, doutor? Ou na maioria das vezes o resultado nem sempre é positivo? Assim, isso varia muito. Como médico intervencionista da Unidade de Suporte Avançado de Varginha, eu já tive várias experiências, né? Já peguei ocorrência em que realmente se consumou, que a vítima foi a óbito, como tive ocorrências que a gente conseguiu estabilizar a vítima e levar para o pronto-socorro mais próximo. Varia muito de caso para caso. Infelizmente, às vezes a pessoa consegue consumar, né, o fato, mas é muito variado isso. Nós não temos exatamente esse dado de quem que veio a óbito, quem que não veio, né? A gente tem o dado geral das tentativas de autoextermínio. E quando se consegue evitar a consumação do autoextermínio, para vocês que são profissionais, embora vocês sejam treinados para atuar nessas áreas, né, na área do socorro, do atendimento, como é que o senhor descreveria o sentimento de conseguir evitar um mal maior? Sim, é uma gratidão muito grande, né? A gente vê que todo o nosso trabalho nesse momento vale a pena. Todo o treinamento que a gente tem, toda a preocupação em se atualizar, a gente vê que quando a gente consegue atender um paciente que foi vítima de uma tentativa de autoextermínio e a gente conseguiu reverter uma situação, estabilizar, levar para o pronto-socorro e teve depois o conhecimento que a pessoa sobreviveu, é muito gratificante para a gente, sempre ficando aquela sensação de dever cumprido, porque trabalhar no SAMU é isso, a gente vive nessa adrenalina, nessa emergência, urgência e emergência, mas quando a gente tem um resultado positivo é bem gratificante para toda a equipe. E tem que ter um sincronismo muito grande também a equipe para atuar nas diferentes situações que vocês atendem, né? Você percebe que o sincronismo começa desde a ligação do solicitante, né? O sincronismo não é só do profissional que está dentro da ambulância, é desde aquele que recebeu a ligação, daquele que pegou as informações corretas do local para a equipe poder chegar o mais rápido possível, desde aquele médico e daquele controlador de frota também que conseguiram fazer toda a logística perfeita, despachar o melhor recurso, aquela logística da Polícia Militar que foi em apoio. E nós somos apenas a parte final, né? Nós somos a ambulância que a gente chega no local, que também é entre o médico, o enfermeiro, o condutor de ambulância, essa sincronia também para atuar de maneira correta, rápida, sem causar dano à vítima e estabilizando também é muito importante. É um trabalho que envolve muita gente, né? Inclusive envolve até quem solicitou ajuda, porque às vezes quem solicitou ajuda já foi orientado pela regulação médica, pelo médico que está no telefone, para iniciar uma ressuscitação cardiopulmonar, para iniciar um cuidado
básico, um suporte básico de vida. Então é toda uma logística, é muita coisa que acontece para o resultado final da vítima sobreviver, né? Existem muitos paradigmas em relação à questão do suicídio e uma delas era não se falar em suicídio, mas falar é importante, doutor? Falar é muito importante, mas eu te falo que o mais importante é saber falar, né? A gente percebe que os últimos protocolos, que a Sociedade Brasileira de Pediatria, que eles dizem que a gente tem que falar sobre isso, certo? Mas a gente tem que falar de maneira correta, entendeu? É igual aquela situação que você chega no local que tem uma vítima tentando saltar de um edifício, tentando cometer, né, o suicídio. Você vê que você é treinado para abordar. Você tem que mostrar para a vítima que você sabe que ela está tentando cometer aquilo, mas tem todo um treinamento e toda uma capacitação. Tem que ser falado. Isso não pode ficar escondido, porque é um fato. Você viu que temos dados, são dados relevantes, mas nós temos que falar da maneira mais correta. E por isso a importância desse Setembro Amarelo, por isso a importância de capacitar os profissionais da saúde. A dor é única, mas o sofrimento é coletivo, doutor. Porque a gente percebe, né? As pessoas ao entorno também, elas sofrem tanto quanto. Principalmente os familiares, né? São os que mais sofrem, né? Se você sair de uma ocorrência, de uma tentativa de autoextermínio, e se a gente pudesse filmar, se a gente pudesse ver como estão os familiares naquele momento, é uma situação bastante complicada. A gente fica bastante sensibilizado. Caminhando já para o final da nossa entrevista, doutor Daniel, o Ministério da Saúde quer promover ou promove uma capacitação específica para o atendimento nos casos de autoextermínio. Na sua opinião, qual a importância disso e a abrangência dessa iniciativa também nas unidades, especificamente aqui na região de Varginha? O importante é querer capacitar. Isso aí já é digno de aplausos, né? Tem que capacitar. A gente vê várias palestras aí na época da pandemia, principalmente palestras online, né? Não podia aglomerar, principalmente pelo pessoal do Corpo de Bombeiros, que eles tomam essa iniciativa dessa capacitação. É muito importante, mas como todo cidadão crítico que a gente tem que ser também, a gente pode melhorar. Acredito que essa capacitação deve ser feita de maneira mais ampla, né? Deve abordar todos os setores da saúde, principalmente, deve ter um maior número de vagas para os profissionais da saúde. Às vezes eu vejo que são um pouco restritas, sabe? E como é um tema bastante relevante que tem que ser tratado, falado e treinado entre os profissionais de saúde, acredito que poderia ser um pouco mais divulgado. Mas nós temos sim capacitação, principalmente encabeçadas pelo Corpo de Bombeiros. Doutor, eu gostaria aqui de agradecer muito a sua disponibilidade de falar conosco e estender a nossa eterna gratidão pelo trabalho que o SAMU vem realizando nos últimos anos em todo o país, em nosso estado de Minas Gerais. Estender também o nosso agradecimento a toda a equipe que atua aqui na região de Ouro Fino, a vocês de Varginha também. Muito obrigado por vocês existirem. Em nome do CISU SAMU, eu que agradeço a oportunidade, parabenizo vocês estarem falando sobre esse tema bem relevante e dizer que a gente está aqui, está sempre se capacitando e fazendo o melhor que a gente pode. Que o SAMU não para, 24 horas por dia, 7 dias na semana e a gente está sempre à disposição. Então, agradeço demais. E agora vamos ouvir então a doutora Marlene Lasmar Ribeiro Vilela sobre a campanha Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção ao suicídio. Então, quando a gente fala em suicídio, por que prevenir? Porque nós temos muitas mortes, cerca de 12 mil mortes por ano, quase 6% da nossa população vem a óbito decorrente do suicídio. É a terceira causa de morte entre os jovens no Brasil, por isso é importante falar sobre isso. Existem muitos mitos sobre o suicídio que precisam ser derrubados. Por exemplo, quando fala, a pessoa que fala se matar, não se mata, de verdade. Na verdade, a pessoa que fala em suicídio, ela está pedindo socorro. É um grito de dor, é um grito de desespero. Ela precisa ser ouvida e ela precisa ser encaminhada. Para onde que eu vou encaminhar? Eu vou encaminhar, principalmente, para um profissional de saúde. Esse profissional de saúde vai acolher, vai orientar e se essa pessoa precisa de tratamento, vai encaminhar para um tratamento.
Existem tratamentos? Sim, existem tratamentos. Porque 90% dos suicídios são decorrentes ou de transtornos mentais ou de abuso de substâncias. Ou seja, a pessoa ela tem uma depressão, uma bipolaridade, ela tem algum transtorno mental ou ela tem um abuso de substâncias, álcool ou outras drogas. Então, 90% das pessoas que se suicidam, elas se suicidam decorrente disso. Então, há como fazer a prevenção, oferecendo tratamento para essas pessoas. Então, nesse momento, é importante a gente falar do suicídio, porque, na verdade, quando uma pessoa vem a óbito ou vem a morrer por conta do suicídio, o que nós vemos? Que no mínimo 6 pessoas são afetadas. Essas pessoas que eram ligadas a essa pessoa vão ser afetadas duramente na sua saúde mental, vão ter um impacto enorme na sua vida por perder uma pessoa por suicídio. Então, não só salvando uma vida, como promovendo saúde mental das pessoas que convivem com essa pessoa, né? Então, a pessoa, num ato de dor e desespero, ela pensa, né, em suicídio, e ela tem que ser acolhida nesse sofrimento dela, acolhida, encaminhada e respeitada nesse momento de dor e de desespero. Muitas pessoas podem procurar ajuda e devem procurar ajuda. Falar é o melhor caminho. Termina aqui o Espaço Livre desta sexta-feira. Agradecimentos ao Dr. Daniel, do SAMU, e também à doutora Marlene Lasmar. Para você, uma boa tarde, excelente final de semana e continue na Difusora.